Bom, nós estamos novamente aqui fazendo uma segunda parte do nosso vídeo sobre leituras fundamentalistas da Bíblia, perspectivas básicas e introdutórias. Nós vamos, nesse vídeo, complementar o vídeo anterior, lembrando inicialmente, como eu já dissera no vídeo anterior, nós estamos tendo uma visão básica e introdutória. Não estamos esgotando o assunto é amplamente extenso, poderíamos tratar em outras perspectivas, com outras abordagens, porém nós estamos seguindo esse caminho para que seja mais didático, né, ao ouvinte, aquele que não está muito familiarizado com questões de ciência, religião, teologia e enfim. Também, numa perspectiva introdutória, precisamos, como eu disse no vídeo anterior, o termo fundamentalismo ou fundamentalista surgiu na passagem do século XIX para o XX, ali perto da Primeira Guerra Mundial. Surgiu nos Estados Unidos como expressão de um movimento teológico protestante evangélico, conservador, de reação à modernidade e ao liberalismo teológico. Então foram teólogos, movimentos, igrejas que lutaram contra essa denominada teologia liberal, que foram teólogos que, como eu disse no vídeo anterior, saíam da curva de uma leitura ortodoxa e mais conservadora do texto. Então, ser fundamentalista significava lutar pelos fundamentos da fé. Então, o termo ele nasce aí, ok? Nós falamos isso no vídeo anterior. Mas eu queria falar hoje aqui nesse vídeo, bem basicamente, algumas características gerais do fundamentalismo religioso cristão. Lembrando que eu estou falando dentro do contexto cristão, do mundo cristão evangélico, como eu já delimitei no vídeo anterior. Algumas características. Primeiro, característica do fundamentalismo religioso cristão: a absoluta inerrância da Bíblia em seu texto literal. Ou seja, a letra do texto como letra literalmente divina. Então, quem faz a leitura fundamentalista do texto, ele tende a olhar o texto como totalmente divino. Cada letra, cada vírgula está bastante ligado a algumas religiões ligadas ao judaísmo que olham a Torá como totalmente divina, né? Cada vírgula, cada texto, cada palavra foi colocada por Deus. Então, essa leitura é bastante característica dos fundamentalistas, do movimento fundamentalista ou da leitura fundamentalista. Uma definição interessante da inerrância bíblica que eu achei é que é uma doutrina segundo a qual, em sua forma original, a Bíblia está totalmente livre de contradições, incluindo suas partes históricas e científicas. Então, quem lê a Bíblia dessa forma tende a vê-la como perfeita. Só que a gente, quando olha assim, a gente desconsidera a humanidade do texto, como eu disse no vídeo anterior. Precisamos entender que quando o autor escreveu, e nós cremos, nós cristãos, nós de tradição cristã, cremos, isso é uma questão de foro íntimo e de fé, que a Bíblia é inspirada por Deus. Os autores humanos foram inspirados por Deus, porém, carregaram e jogaram para o texto, ao escreverem, seus pressupostos políticos, culturais, teológicos, religiosos, culturais, enfim, tudo isso ele jogou para o texto, mesmo que sendo inspirado por Deus. Então, é perigoso a gente dizer que ela é totalmente correta, no sentido de tentar tirar ali alguma coisa científica, histórica. Existem alguns autores que não estavam interessados em fazer história, tampouco fazer ciência. A gente precisa olhar isso quando a gente lê a Bíblia.
Isso está bastante atrelado à área da exegese. Preciso fazer uma exegese correta, entender o que o autor quis dizer aos seus pares contemporâneos, o que ele estava carregando, qual era o seu pressuposto ao escrever, né? Enfim, segunda característica dos fundamentalismos a análise histórica cultural do texto. Ela é bastante comprometida, bastante empobrecida, né? Geralmente é feita uma leitura sincrônica. O que é uma leitura sincrônica? É uma análise do texto em sua fase final. Isto é, quem faz uma leitura sincrônica do texto desmerece todo o processo evolutivo do texto. O texto passou por uma evolução dentro do tempo, e isso não pode ser desconsiderado. Quando eu olho uma escritura de Paulo, né, os evangelhos, eu não posso desmerecer todo o processo evolutivo do texto. Eu não posso olhá-lo apenas na sua fase final. Isso está também ligado à exegese bíblica, e eu também tenho um vídeo sobre exegese bíblica. Se você se interessar, pode procurar no meu canal. Terceira característica do fundamentalismo religioso cristão é um profundo pessimismo à ciência como aliada à fé. Então, é a ideia antagônica de fé e ciência. Geralmente, quem faz essa leitura fundamentalista, ele é pessimista quanto ao uso da ciência. Ou seja, para ele, ou para esses, a ciência ela não ajuda em nada a fé. É óbvio, precisamos entender que fé e ciência são pressupostos diferentes. A fé, o religioso, né, a religião, ela olha a realidade de uma outra forma. A ciência olha a realidade de uma outra forma. São pressupostos diferentes, são epistemologias diferentes, né, de olhar a vida, de encarar a realidade, etc. e tal. Porém, não podemos traçar um antagonismo. A ciência pode ser bastante favorável à fé, principalmente no que tange à interpretação dos textos bíblicos. Uma outra coisa sobre o fundamentalismo, quarta característica que eu anotei aqui para a gente refletir, é que ela pode gerar tendências fanáticas em seus adeptos e falta de diálogo com os diferentes. Então, geralmente, alguém que está atrelado a esses movimentos fundamentalistas tem tendências fanáticas. Um exemplo muito claro, como eu coloquei, né, no vídeo anterior, são as comunidades islã, né, essas comunidades fanáticas, né, pessoas que até amarram bombas em seu corpo, porque fazem uma leitura fundamentalista do Corão, né? Isso é uma característica das tradições religiosas que são vinculadas ao fundamentalismo. Lembrando que nem todo o Islã, tá? Só esse parênteses, é fundamentalista. Existem islãs. A gente precisa falar de pluralidade de fé dentro da cosmovisão islã. Quinta coisa, como característica geral do fundamentalismo, é o escapismo da realidade do mundo e sociedade por consequência de leituras apocalípticas ao pé da letra. Isto é, existe um escapismo da realidade, ou seja, essa realidade que nós vivemos não é boa, ela é demoníaca, e o céu é importante, e desmerece todas as demandas da vida, como política, fé, enfim. Geralmente as comunidades fundamentalistas não estão muito interessadas a questões políticas, a questões de cidadania, a questões de justiça social, porque há essa perspectiva escapista, o mundo é mau. É óbvio, numa perspectiva cristã, e a Bíblia diz isso, e nós cremos, isso está dentro da tradição cristã evangélica, que o mundo jaz no maligno. Mas a gente precisa entender que quando o autor escreve aquilo, ele está dizendo sobre o sistema do mundo, né? A ideologia
que o mundo carrega, né, que é dominada por uma malignidade que nós cremos que é Satanás, enfim. Mas a gente não pode entrar nesse escapismo, porque isso gera uma irresponsabilidade com cidadania, com questões de política, né? Enfim. Então essas são algumas características do movimento fundamentalista. Então, assim, nesse pequeno vídeo, nós demos uma visão bem básica e introdutória do assunto. É um assunto bastante vasto, a gente poderia percebê-lo em diferentes abordagens e perspectivas, mas por uma questão didática, eu quis andar e traçar esse caminho. Espero que tenha te ajudado. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.